Ô Guilherme, vamos falar então do Zema, vai, a gente não tem como fugir disso, né? Bombou esse assunto aí no final de semana, a entrevista, né, que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deu ao Estadão e disse que quer uma direita unida, falou em protagonismo do Sul e Sudeste contra Norte e Nordeste, anunciou aí uma frente, né, pedindo esse protagonismo, uma direita unida, é o que ele diz. Só que não pegou nada bem essa fala dele. Acho que primeiro de tudo é legal da gente dar uma repercutida e você pode explicar muito melhor do que eu o que ele quis dizer com essa fala, mas eu queria já emendar também dizendo que o governador da Paraíba, João Azevedo, presidente do consórcio Nordeste, publicou uma nota neste domingo criticando a fala separatista do governador Romeu Zema. A gente tem essa nota já a gente lê, mas deixa o Guilherme então contextualizar para a gente essa fala e depois a nota e a crítica do consórcio do Nordeste. Pois é, Vivi, o Zema deu essa entrevista ao Estadão em que a parte principal foi mostrar, mais uma vez, porque não foi a primeira, um preconceito muito grande dele com o Norte e o Nordeste. Ele já tinha falado certa vez de que os trabalhadores do Nordeste, ele tinha feito uma comparação de trabalhadores do Nordeste e os do Sudeste, e dessa vez ele propôs uma união entre Sul e Sudeste, que somados tenham a maior população do país, contra os estados do Norte e do Nordeste. A lógica dele é um pouco torta, mas eu vou tentar explicar aqui. Ele diz que o Nordeste se uniu num consórcio, porque existe um consórcio de governadores do Nordeste, consórcio Nordeste, e que os governadores da Amazônia Legal se uniram no consórcio da Amazônia Legal. E que isso, na reforma tributária, em outras questões do país, isso deixaria o Sul e o Sudeste numa posição desprivilegiada. E que, então, as duas regiões unidas e propondo a discussão lá no conselho que vai ser criado da reforma tributária por população e não por unidade federativa, eles conseguiriam ganhar as discussões e ter mais relevância política do que os outros dois. Isso é muito torto, sob vários aspectos. Bom, primeiro, o que está por trás disso, dessa lógica do Zema, né? É um profundo preconceito contra duas regiões do país que, historicamente, e quando eu falo historicamente, eu não estou falando historicamente só décadas e séculos atrás, não. Eu estou falando historicamente nos últimos 30 anos. Até antes do governo Lula, prevalecia uma lógica de distribuição de recursos, e depois, no período que passou os governos do PT com o governo do Temer, com o governo do Bolsonaro, isso voltou, uma lógica de distribuição de recursos, mesmo de protagonismo que os presidentes deram para Sul e Sudeste, em detrimento de uma distribuição menor, de menos protagonismo para Nordeste e Norte. E esse aprofundamento de desigualdade na distribuição de recursos, esse aprofundamento das desigualdades que isso gera, isso fez com que a gente tivesse um fosso social muito grande no país, um fosso de desenvolvimento enorme. Mas quando você olha, quando você dá o recurso de uma forma mais equânime, quando você faz investimentos, você vê que essas regiões têm a chance de se desenvolver da mesma maneira. A fala do Zema, ela parece ainda mais estranha para quem se predispõe a ser candidato a presidente lá na frente, porque ele parece querer ser presidente de metade do país só. Mas o que está por trás dessa lógica dele? Ele acha que ele consegue ganhar uma eleição presidencial sendo eleito pelo Sul e pelo Sudeste. Como, de certa maneira, outros presidentes, o Bolsonaro, por exemplo, ele foi eleito pelo Sul, pelo Sudeste, e vamos lembrar também, pelo Norte. Em 2018, a região Centro-Oeste, a região Nordeste foi a única que deu a vitória ao Fernando Haddad. Essa é muito da estratégia dele. É se marcar como o candidato de uma metade de um país.
Agora, isso é de uma responsabilidade tremenda, porque quando você faz isso, você estimula, não é o separatismo, porque separatismo é uma coisa tão distante, pelo menos hoje, mas você estimula, você alimenta o preconceito entre cidadãos. Você estimula que um paulista ache normal ser preconceituoso, ser racista com um nordestino, um carioca faça a mesma coisa. Você estimula também o ódio das pessoas que estão nas regiões menos favorecidas com quem está há décadas, há séculos, recebendo mais recursos e sendo privilegiado no Sudeste. Bom, o Zema foi bastante criticado, né? Inclusive por governadores, pelo menos um governador eu vi do Sudeste, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, dizendo que o Zema falava por ele e que de maneira alguma essa frente sul-sudeste tinha esse objetivo, e outros governadores do restante do país se pronunciaram também. Agora, é lamentável que eu não vi, caso eles tenham falado, ótimo, mas eu não vi nenhuma manifestação do Tarcísio Freire de Freitas e do Cláudio Castro, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu acho que o Eduardo Leite também falou. Mas uma fala dúbia, né? A gente tem até essa fala dele, Guilherme. Acho que a gente podia até colocar. Uma hora eu li como apoio, outra hora eu li como em cima do muro. Vamos ouvir a fala, então, Gui, porque se realmente, se a gente tem aqui, porque a gente chega à conclusão junto aqui. Eu só tinha lido ela, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, sobre a formação de frente de estados do Sul e do Sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito. Um abraço. Deixa eu aproveitar, Guilherme, e ler um comecinho da nota do Consórcio Nordeste, assinada pelo governador da Paraíba, João Azevedo. Abre aspas. Já passou da hora do Brasil enxergar o Nordeste como uma região capaz de ser parte ativa do alavancamento do crescimento econômico do país e, assim, contribuir ativamente com a redução das desigualdades regionais, econômicas e sociais, assinado o presidente do Consórcio Nordeste, o governador da Paraíba, João Azevedo. É curioso, né, Guilherme, que esses dois nomes que falaram essa bobagem nesse fim de semana, tanto o Zema quanto o Leite, são pré-candidatos à presidência, né? E aí parece que eles largaram a xenofobia e ficaram só com a xenofobia mesmo, né? Uma tentativa de herdar esse espólio do bolsonarismo, que é um espólio, obviamente, xenofóbico, antinacional, né? Que prega essa dissolução nacional. E é curioso que é uma lógica, né, Vivian? Tipo o orgulho hétero, assim, né? Tipo o Dia do Homem, que é um negócio, não, nós que somos a maioria, majoritários, que já ficamos com a maior fatia do bolo, queremos mais. Então a gente vai se unir contra vocês aí que se juntaram para pegar um pedacinho maior da migalha que vocês receberam historicamente até hoje. Mais ou menos isso, né, Guilherme? Mas eu acho que o discurso do Eduardo Leite é um discurso mais trabalhado, mais polido, mais lapidado e que vai deixar nas pessoas... Eu concordo, eu estou contigo, tá, William? É um discurso em apoio. Ele falou a mesma coisa que o Zema, só que do jeito que ele falou, ele deixa o negócio ali naquela zona de dúvida. Deu uma enfeitada. Não, deixa... Porque ele termina falando uma coisa que vai completamente... contrária ao que ele começa falando. Ele termina falando, não, a gente acredita numa só nação. Mas o cara começou falando da importância de ter os blocos de regiões. Mas como ele termina falando disso,
e diz que o importante é para a gente, não usou essa palavra, né, mas harmonizar políticas de segurança tributárias, etc. e tal, ele faz um discurso mais bem trabalhado. Mas, no final das contas, o interesse é o mesmo. E o que falta a essas pessoas que se dizem homens públicos, né? Porque a gente está falando de 2 homens públicos, por isso que eu usei aqui o gênero homens públicos, reconhecer o que foi feito ao longo da história com essas regiões, que são as regiões que a gente precisa dar uma atenção especial mesmo. Gente, quem construiu boa parte do sul-sudeste foi o povo nordestino. Exatamente. Quem construiu as paredes, quem levou os fios, quem enterrou os dutos para levar saneamento básico, quem fez a terraplanagem para passar as estradas, em boa medida foi o povo nordestino. Só que, em boa medida também, o povo nordestino foi privado das estradas que construiu aqui para os sudestinos, como dizem o Porta dos Fundos. O povo do Nordeste e do Norte foi privado da energia que ajudou a construir aqui, até ter uma luz para todos. Ele foi privado dessa infraestrutura que nos deu aqui com as suas horas de trabalho. Então, não ter esse olhar de cuidado, não ter esse olhar de reparação histórica, não ter esse olhar de preocupação, é não pensar em um só país. Então eu coloco o Eduardo Leite no mesmo balaio do Zema, no mesmo balaio, apesar de reconhecer que o discurso dele é um discurso que vai ganhar muita gente por ser um discurso mais trabalhadinho ali. De qualquer maneira, é absurda a fala dos dois, né? Total. Absurda, ainda mais pensando que são 2 pré-candidatos à presidência do Brasil. A gente tem que ficar muito atento a esse tipo de fala. Antes de passar para você concluir esse tema, Guilherme, eu só vou pedir para a gente colocar no telão o tweet do Flávio Dino, né, do nosso ministro, comentando também. Ele disse que é um absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse o Ulisses Guimarães. Está aí, então, o tweet do Flávio Dino. Guilherme. Essa diferença entre o Leite e o Zema é exatamente a diferença que a gente vai ver nos próximos anos, principalmente caso os dois se candidatem a presidente da República. É a diferença entre a direita desavergonhadamente discriminatória, né, racista, né, que não tem nenhum tipo de pudor na hora de expor que se acha melhor do que o outro, e uma direita, como você falou, Edu, polida, né, uma direita arrumadinha, né, que usa outras palavras, mas o significado acaba sendo o mesmo. O Leite faz a ressalva de que não é de nenhuma maneira uma discriminação. Ele prega a união, tem que ser juntos, somos mais fortes e tal, mas o início dele, o que ele propõe é uma união sul-sudeste da mesma maneira. Agora, o Alessandro Vieira, o senador do Sergipe, ele fez um comentário muito interessante no Twitter ontem. Essa lógica revela uma ignorância tremenda, porque no Senado tem todo mundo o mesmo peso. Então, eles podem ter, e de fato tem, se você somar as cadeiras na Câmara dos 3 estados do Sul, dos 4 estados do Sudeste, eles têm a maioria na Câmara, o que é uma maioria ilusória, porque não existe isso, de todos os deputados, de todos os estados, de todos os partidos desses estados, eles votarem juntos. Não existe, né? Os de esquerda, por exemplo, presume-se que os de esquerda teriam, os deputados de esquerda do Sul e do Sudeste teriam esse entendimento da importância de, numa hora dessa, votar para que você tenha uma distribuição de recursos melhor para Nordeste e Norte. Mas no Senado, isso não tem a menor diferença. No Senado, o Norte e o Nordeste ganham de lavada, porque tem muito mais estados, né?
Então, quando você tem esse tipo de discurso baseado nesse tipo de ignorância, de todas as maneiras, de ignorância até na forma do que o negócio está sendo feito, é muito preocupante, porque a gente vê também como que a gente tem político no Brasil remando para o lado completamente errado, né? Quando eu falo lado, não é de direita e esquerda, não, é o lado da burrice e da inteligência mesmo.